Esse aqui é um vídeo de estratégia e de criatividade para que você consiga pegar aqueles leads que estão na sua base, seja eles 100, 200, 500, 10 mil, 1 milhão de leads. 1 milhão é mais difícil, mas se você tiver 1 milhão, fica aqui porque a estratégia que eu vou mostrar aqui do e-mail diário é uma estratégia que vai te ajudar não só a movimentar mais a sua base, como também aparecer para mais pessoas. Porque se você não está fazendo, naturalmente, quanto mais você aparece, mais pessoas vão olhando o seu conteúdo. E por que eu digo que ela é uma estratégia importante para reconhecer os leads mais quentes da sua base? Justamente porque, através da sua plataforma de e-mail, você consegue entender, por exemplo, quem abriu o e-mail XYZ, quem são as pessoas que clicaram no botão 1, 2 ou 3, e com base nesses comportamentos, e criar um lead scoring, reconhecer quem são as pessoas mais quentes, que eu não vou falar muito disso aqui, vou focar muito mais na estratégia. É importante você se manter em movimento. E o movimento aqui, nesse caso do e-mail marketing, ele é feito através da consistência de conteúdo. Fechou? Esse é o ponto central do nosso vídeo. E agora vamos partir para o que eu acredito ser a parte mais estratégica e como eu faço isso dentro da minha empresa, dentro dos meus negócios. Uma vez que eu já apliquei isso para muito cliente, funcionou muito bem, dados os nichos, e agora eu tenho feito para mim esse desafio, esse teste, para que não só meu e-mail marketing seja estimulado, mas também minhas outras redes, meus outros canais. E aqui eu estou falando muito mais do YouTube, que é o meu canal principal. Parênteses, se você já quer receber os e-mails que eu tenho mandado todo esse mês, tem um link aqui na descrição para você poder se inscrever, poder ver como é as boas-vindas que eu produzo, ver os e-mails que tem na sequência, como que eu tenho estruturado e escrito os e-mails. Vai ser um prazer te receber lá na minha base, fechou? Fecha parênteses, vamos aqui para a estratégia. O que eu tenho feito aqui, basicamente, é ter muita consistência não só no e-mail, como também no YouTube. YouTube, praticamente diariamente eu tenho postado vídeo e toda quarta-feira a gente tem uma live aqui no canal. Nesse caso, o que eu tinha feito, ou o que eu estava fazendo muito pra mim, era justamente isso aqui. Uma vez que eu caí muito naquela ladainha de que eu faço muito pelos outros e acabo não fazendo no meu projeto, não faço muito aquilo que eu aplico nos outros negócios, não estava fazendo na minha própria casa. Então, de 2 meses pra cá, eu reestruturei esse processo e aqueles e-mails que antes eram só e-mails de vídeo no ar, de estou ao vivo, etc., passaram a ser e-mails mais robustos, e-mails que são mais estruturados e que fazem com que eu ainda comece a movimentar mais a minha base do que antigamente, que eram só e-mails de notificação. E cá entre nós, se você tem ali a sua base, que você botou dinheiro, pagou para poder colocar essas pessoas na sua base, e você tá mandando só e-mail de notificação, de vídeo no ar, de live, de acabei de fazer um post, etc., você está subvalorizando aquilo que poderia ser muito melhor utilizado, que é o canal do e-mail. Então, faça com que os conteúdos de outros canais que você tem, por exemplo, eles sejam estruturados de uma forma, adaptados de uma forma, para que no e-mail você consiga usufruir ele da melhor forma. Porque vamos lá, é uma comparação que eu gosto muito de fazer. Uma pessoa que, por exemplo, vê um vídeo seu de 1 minuto, 2 minutos, você concorda que essa pessoa ela é diferente de uma pessoa que lê um livro seu? Ou que lê um e-mail seu, livro eu fui longe, mas que lê um e-mail seu, justamente porque a forma de consumo de um e-mail, ela tende a ser mais árdua, mais difícil do que um consumo de 1 minuto, por exemplo, no Reels. Mesma coisa, você prefere que a pessoa, você esteja competindo com ela ali na rede social, onde é um Reels atrás do outro, onde ela já viu o seu e vai ver o próximo, às vezes do concorrente, e já vai se esquecer daquilo que você falou para ela, você prefere que ela invista mais tempo contigo nos seus conteúdos, fique sentada, fique lendo, invista mais tempo para que haja um relacionamento. Eu segui pela linha do ponto 2, onde eu fico mais focado em construir conteúdos mais robustos, mais estruturados, e aí eu deixei de usar minhas redes sociais, praticamente tem até um vídeo no canal sobre isso, e agora tenho usado somente a rede social para me comunicar com as oportunidades, com os clientes, com algumas pessoas que vêm e chegam até mim, que é importante, óbvio, que é o que movimenta o meu negócio, mas o foco é que eu deixei de lutar a guerra que estava rolando ali no Instagram e passei muito mais a focar nos conteúdos do YouTube. Isso porque o YouTube, para mim, é um local onde eu consigo produzir conteúdos mais robustos, mais estruturados. Consigo, por exemplo, compartilhar tela. Eu sei que se você, por exemplo, está vendo esse vídeo, você pode até estar assistindo no 2.0, você pode até estar caminhando assistindo esse conteúdo, mas o fato é que você vai precisar investir mais tempo para poder assistir esse vídeo do que, por exemplo, um Reels que eu fizesse, que teria 3 minutos, que agora acho que o algoritmo do Instagram se adaptou, por isso que eu decidi focar nisso. O BO é que eu tava só mandando esses e-mails pontuais de vídeo novo, de live no ar, etc. E eu tava deixando de fazer o que eu sempre vendo para os meus clientes.
casa de ferreiro, espeto de pau, acho que é isso, né? Eu tava fazendo muito e-mail diário, newsletter e diversas estratégias e eu não tava fazendo aquilo que eu acredito no meu projeto. Então, coloquei minha energia mais nisso e a gente parou de não mandar e-mails diários, que no caso a gente mandava esses e-mails mais pontuais, agora a gente começou a estruturar esses e-mails de uma forma muito mais inteligente, colocando muito mais, principalmente, o meu coração, o meu conhecimento, aquilo que eu acredito, e aí eu quero mostrar para você como que eu tenho feito isso, e eu tenho investido 1 hora por dia e tenho produzido não só e-mail, como também vídeo no YouTube, tá? Não tirei isso do meu sovaco, isso não é algo mirabolante, é uma estratégia que muitas pessoas têm utilizado, por exemplo, a inteligência artificial para poder fazer isso. Nesse caso eu não tenho utilizado, justamente porque eu quero escrever mais, eu quero poder ter esse tato com as pessoas, e aí, pra mim, tem feito mais sentido focar em eu mesmo escrever. O desafio é basicamente o seguinte: antes o que eu fazia? Praticamente eu montava um roteiro de vídeo, pegava esse vídeo e fazia, e produzia. Não é muito diferente do que eu faço hoje, tá? Isso porque eu tinha um investimento de tempo para poder fazer aqui a parte de roteiro? Até tinha, só que eu sentia que isso poderia ser melhor aproveitado. E depois de ir atrás de alguns conteúdos, estudar até um pouco mais sobre One Person Business, acho que é esse o termo, né? E depois de ir atrás, eu encontrei um cara chamado Dan Cole, e encontrei até os conteúdos aqui no Brasil, muito bons, sobre One Person Business. Encontrei até alguns conteúdos aqui no Brasil de One Person Business, e gostei muito da estrutura, da estratégia. Especificamente, eu assisti um conteúdo do Elton Luiz, e foi muito interessante porque eu vi que eu poderia aproveitar muito melhor esses e-mails aqui e fazer com que os e-mails diários se tornassem naturalmente roteiros. Então, ao invés de simplesmente investir energia e não mandar os e-mails que eu poderia mandar, eu comecei a desenvolver e-mails que eram praticamente roteiros para que eu pudesse fazer a produção dos meus vídeos. Então aí eu já alimentava 2 canais, e 2 canais que, na minha visão, são um dos mais ricos para que eu consiga fazer uma nutrição de base. Quando a gente senta na frente do computador, vê uma base ali de milhares de leads às vezes, a gente fica um pouco em dúvida em relação a, por exemplo, o que eu posso mandar para essas pessoas. E aí tem diversas estratégias como newsletter sobre Seinfeld, uma estratégia Seinfeld, que é uma estratégia que está escrita até no livro do Russell, que eu vou colocar os cards aqui no final, porque eu já fiz um vídeo sobre essas 2 estratégias e como você pode implementar elas no seu negócio. Mas você fica muito em dúvida porque tem um leque de coisas que você pode fazer. Aí eu mando diário, eu mando 2 vezes por semana, eu faço uma newsletter, a newsletter vai ser 1 vez por semana, mando no final de semana qual é o melhor horário. Enfim, surge uma porrada de dúvida e no fim das contas pode ser muito mais simples do que você acredita, do que você está criando na sua mente. Então o que eu fiz, por exemplo, e o que eu já fiz para alguns clientes funcionou muito bem, é justamente o e-mail diário, onde esse e-mail diário se torna um roteiro de vídeo, e aí esse roteiro de vídeo, onde eu não sigo regradinho em tudo, eu só monto esse desenho, por exemplo, que é um desenho que eu faço no SkyDraw, essa plataforma que é gratuita, e aí fica visualmente melhor para eu poder produzir o meu vídeo. Então, praticamente, entre escrever o e-mail, organizar esse desenho e gravar o vídeo, eu levo praticamente 1 hora. Tem ali a edição, mas, cara, eu tô usando um software que eu tenho testado e tem sido muito útil para mim, que chama Tela TV, e eu tenho uns hackzinhos dentro desse software de acelerar em 2.0 com extensão e tal, que eu praticamente em 1h30, 1h20, até menos, eu consigo editar isso aqui sem muitos cortes, sem muita firula e fazer a postagem. Então, olha só, o que parece que é um negócio muito complexo para muitas pessoas de escrever e-mail, criar conteúdo para e-mail, etc, criar uma estratégia, depois ter que ficar fazendo roteiro, depois achar fontes para o roteiro, etc, depois gravar o vídeo, achar... Não, ficou muito mais simples, eu deixo sempre a câmera aqui, que é um celular mais antigo que eu tenho, esse celular é conectado para o meu computador, então eu só preciso manter ele carregado, coloco gravar e eu pego com base no e-mail que eu tenho mandado. Parênteses, se você quer receber esses e-mails que eu tenho enviado, tem um link aqui na descrição para você não ficar fora de nenhum. Os conteúdos, na minha visão, não é porque eu estou escrevendo não, são conteúdos muito bons e conteúdos que eu de fato quero que você aprenda. Isso porque para mim foram conteúdos importantes e conteúdos que também me mantêm em movimento. Fecha parênteses. Isso porque, só para pegar o gancho desses conteúdos, porque algumas pessoas chegam e falam, mas Lucas, quais conteúdos eu vou mandar por e-mail? Se eu ficar mandando um e-mail por dia, vamos supor, um e-mail por semana, que é como eu estou fazendo nesse mês especificamente, um e-mail por semana não, um e-mail por dia, durante dias úteis, como que eu vou achar assunto, como que eu vou achar informação, etc. Pode parecer complexo, mas é muito mais simples do que você imagina. Isso porque eu vou escrever aqui para ficar um pouco mais fácil. Isso porque você já tem
algumas leituras diárias, acredito eu. Isso porque você também já vive algumas coisas. Você também faz reuniões. Além disso, você também tem alguns testes que você faz na sua empresa, tem alguns resultados que você também alcança. E tudo isso, no fim das contas, se torna insumo para que você consiga criar o seu e-mail. Lembrando, esse e-mail, eu não delimito o número de caracteres, eu não faço um negócio muito bem regradinho. O importante desse e-mail é que ele siga as boas condutas do e-mail marketing, que ele tenha a segmentação certinha, que ele não vá para a caixa de spam, que ele atenda os requisitos básicos, assim como, por exemplo, o Instagram tem o seu algoritmo. No e-mail a gente também tem algoritmo para que seja o mais amigável possível, para que a gente não quebre essa comunicação e, naturalmente, não chegue numa caixa que é ruim, que as nossas taxas sejam baixas, que os cliques eles sejam fracos, e para isso tem algumas formas que você deve pensar, alguns testes que você pode fazer, mas o ponto aqui não é esse. O ponto é que entre você escrever um e-mail e você enviar e transformar isso em roteiro, é muito simples. O fato é que você já faz muitas coisas, muitas reuniões, e, por exemplo, se você já é uma pessoa que já está no marketing e já está em movimento, você já tem provas sociais, já chega a caixinha de direct para você, já chega perguntas naturalmente, e tudo isso você pode transformar não só em roteiros, em vídeos, mas em e-mails. E aí lembrando, mais do que você fazer um Reels ali em que você vai estar lutando uma guerra que não é uma guerra que eu acho que você deva parar de lutar. Mas o ponto é que é muita informação, é uma guerra de atenção muito mais hard, por exemplo, do que essa guerra que eu tô lutando aqui do YouTube, que eu cresço a passos de formiga. Sim, eu tô pelo menos fazendo com que você consiga passar mais tempo comigo, mais tempo nesse vídeo. E naturalmente, se você cai ali na descrição, se inscreve, vê, por exemplo, meus e-mails de boas-vindas, vê os e-mails que eu tenho mandado diariamente, etc. Você começa a passar mais tempo comigo. Então eu já luto uma outra guerra onde eu invisto mais tempo. Tem um mentor meu que ele fala basicamente sobre a importância desse slow content, sobre você criar esses conteúdos que são lentos, são rápidos de ser criado, mas são conteúdos mais longos, conteúdos sem muita edição, etc. Mas que você consegue fazer a digestão desses conteúdos. Então, o ponto aqui é, cria essa estrutura. É um desafio que eu tenho feito para mim e eu desafio você também a fazer, justamente porque provavelmente você tem uma base. Se não tem uma base e tem uma audiência em algum outro canal, chama essas pessoas para sua base, numa página de captura, num ManyChat e tudo mais, porque é bem simples de fazer isso. Fez isso, um e-mail de boas-vindas ali e depois começa a mandar e-mail todo dia. Você vai ver que naturalmente surgem feedbacks, vai ver que naturalmente alguns e-mails performam melhor do que outros. Por exemplo, quando você vê que uma taxa de abertura foi absurda. Ou você acertou o time, ou você acertou a headline, o texto em si, ou você acertou a segmentação se você não está fazendo muito teste. Se você vê que tem muito clique, você acertou a história, o storytelling, você acertou as duas primeiras linhas ali onde você prendeu a atenção da pessoa. Então vai fazendo seus testes, mas o ponto aqui é, não se trave a nível de possibilidades de conteúdo, porque naturalmente você já gera conteúdo. Por você consumir, você já gera. Não só por consumir, por você viver a vida que você vive, trabalhar como você trabalha, você já tem insumos, já tem conteúdo. O que precisa é isso aqui, ó, o óculos, trocar o óculos para que você consiga pegar e olhar as situações que acontecem no seu cotidiano, feedbacks que chegam até você, para transformar isso em conteúdo de e-mail, consequentemente roteiro, consequentemente em um vídeo. Fechou? Mais um parênteses no vídeo para eu trazer um pouco do que funciona muito para mim. Eu gosto muito de fazer as leituras, tá? E nas leituras, para mim especificamente, gera muito insight. Mas o legal, pode trazer uma leitura, mas o que eu não faria? Dá um Ctrl C no livro e traz para cá. Traz um pouco da sua perspectiva, o que você já fez, o que você já testou. E também não traz aqueles conteúdos como se fossem autorias suas, porque na minha visão isso é um tiro no pé. As pessoas, elas sabem que não é você produzindo conteúdo, as pessoas elas vão depois conhecer a fonte, ou podem até não conhecer, mas no fim das contas você não tem aquele insumo robusto para poder dizer que o conteúdo é seu. Fora que, enfim, tá muito na moda falar sobre essa questão de modelagem, etc, mas nada mais do que são cópias roubadas e cópias baratas do roubo. Então, o que eu acredito que seja interessante você fazer, sempre cita a sua fonte, sempre traz um pouco daquilo que você tem consumido, traz o seu olhar, traz aquilo que você testou, ou se você não testou, melhor, seja verdadeiro o suficiente falando que vai testar. Eu, por exemplo, faço o e-mail diário com os meus clientes, funciona muito bem. Eu tenho feito comigo um desafio que eu me propus e as taxas elas estão sendo boas. 23%, 25%, cheguei a bater 30% numa base que estava recebendo só e-mails de notificação.
só de vídeo novo no ar, de live no ar. Então, para mim, tem performado bem, mas o que eu proponho você a fazer é faça um teste, pelo menos um mês, durante só os dias da semana, de segunda a sexta-feira. Se você for mais hardcore ainda, faz de segunda a segunda, se compromete a escrever um e-mail por dia, e eu tenho certeza que isso não só vai te ajudar a fazer e-mails melhores, escrever de uma melhor forma, como também movimentar a sua base. E vamos lá, por consequência, movimentando a base, mandando e-mail nessa frequência diária, você vai conseguir entender quem são as pessoas que mais abrem seus e-mails, que mais clicam nos seus e-mails, pessoas que estão se descadastrando. Porque eu sempre falo sobre a importância de ter o descadastro na base. Eu não quero ficar pagando, por exemplo, pelo lead que não abre meus e-mails, que não consomem, que chega na caixa de entrada e já deleta naturalmente. Eu quero pegar essas pessoas, aproveitar elas até a última etapa, mas se for o caso, desinscreve eles da minha lista porque eu tô pagando por esse ser humano, eu paguei pelo tráfego, tô pagando para manter ele na plataforma. E eu quero manter as pessoas que são engajadas, que são aquecidas. Tem como a gente criar uma automação para poder reconhecer essas pessoas? Tem, e eu já falei sobre isso numa live. Não lembro se é a número 50 ou 51. Mas tem um conteúdo específico falando sobre como automatizar o processo de engajamento e limpar os desaquecidos e elevar aqueles que têm mais potencial de comprar. O ponto aqui é, você só vai reconhecer quem são os leads potenciais se você tiver uma frequência, uma consistência e tiver, óbvio, a inteligência por trás desse ecossistema de dados que você está gerando. Mas primeiro passo, vamos voltar atrás e rebobinar. Comece a escrever sobre aquilo que você passa no seu dia. Crie um diário, faça leituras, traga isso em forma de conteúdo, que eu tenho certeza que vai ser muito tranquilo, menos complexo de você criar conteúdos para sua base. Fechou? Espero que esse conteúdo tenha te ajudado a destravar o seu e-mail, principalmente a te motivar a escrever de fato. E, na minha visão, fica sempre aquela dúvida, newsletter ou e-mail diário? Eu, especificamente, para mim, dado que eu consumo bastante conteúdo e tudo mais, faz muito mais sentido fazer os e-mails diários, porque eu trago de uma forma mais destrinchada conteúdos de forma variada. Se você quer fazer uma newsletter, tanto de um tema só como uma newsletter de diversos temas, também pode funcionar. Mas aí, pensa, diário ou semanal? Na minha visão, faz mais sentido diário, só que é uma estrutura diferente para que você consiga criar. É uma estrutura que normalmente a news ela tende a ser um pouquinho mais um bannerzinho ali, tem que ser mais pensada. Então eu, no freestyle, prefiro muito os e-mails diários, me deixa muito mais livre para poder fazer as minhas coisas. Na dúvida, assiste os cards que eu vou deixar aqui no final sobre newsletter e a estratégia Seinfeld e vê a que é melhor para você. Mas na minha visão, e-mail diário tem funcionado muito bem comigo e com os meus clientes. Fechou? Tamo junto, te vejo nos cards ali do final. Clica aqui na estratégia que você quer conhecer e te vejo no próximo vídeo.